Ora então, muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindos aos conselheiros da ERC aqui presentes, bem-vindos ao staff que o acompanha. Nós vamos fazer então a audição à ERC no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 664 do Bloco de Esquerda e do projeto de lei 717 do PCP, que fixa a cota de difusão da música portuguesa na rádio. Eu peço-vos desde já desculpa, não estão de facto muitos deputados hoje na Comissão, porque na verdade correm uma série de comissões com acompanhamento de vários ministérios e, portanto, é uma altura sempre bastante complicada para ter os deputados todos presentes, mas temos deputados suficientes, digamos assim, e suficientemente interessados para fazer este debate. O tempo que nós temos para fazer esta audição, a ERC terá 5 minutos, poderá alongar-se um bocadinho mais, o importante, na verdade, é que prestem os esclarecimentos que considerem necessários. Depois, os partidos terão 3 minutos para fazer as questões que considerem relevantes e, no bolo final, terão, penso que 15 minutos, então, para voltar a responder às questões que vos tenham sido colocadas e a ponderar os comentários que vos considerem relevantes. Eu não sei exatamente quem é que da ERC irá proceder agora a esta primeira introdução. Muito bem, Dr. Francisco Azevedo. Ok, muito obrigada. Então, passo-lhe a palavra, Dr. Francisco. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava as senhoras deputadas e os senhores deputados, agradecendo a convocação da ERC para prestar esclarecimentos. Eu fazia só uma breve declaração e depois passava à doutora Fátima Rezende e ao Dr. João Pedro Figueiredo, porque a doutora Fátima Rezende supervisiona esta área e o Dr. João Pedro Figueiredo tem trabalhado nesta área. Considerando a importância do estabelecimento de cotas de música portuguesa na programação musical de serviços de programas, é necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre as medidas para difundir e promover a cultura portuguesa e a liberdade de programação da atividade da rádio, sob pena de a sufocarmos. E isto é tanto mais relevante num mercado relativamente pequeno como é o mercado português. É por isso que devemos combater a tentação, por vezes, excessivamente intervencionista, de uma regulamentação que procure multiplicar os géneros musicais, definindo ou procurando impor uma variedade de subgéneros, penalizando a já difícil tarefa das rádios. É, por outro lado, importante realçar que estamos perante um instrumento. As cotas de música portuguesa são um instrumento ao serviço de uma política de defesa da cultura. Ora, em matéria de música portuguesa, parece não existir, e isto apenas me vincula a mim, a definição de uma política. É uma área em que o Ministério da Cultura aparenta ter estado paralisado. E prova disso é o regulamento da publicação obrigatória, ter sido inicialmente ignorado e depois publicado com atraso considerável. Uma última palavra para referir o excelente trabalho desenvolvido nesta matéria pelos técnicos da ERC, em que, para além da indiscutível competência, têm aplicado um mecanismo fundamental em áreas como esta, o bom senso. E se o Sr. Presidente me permitisse, passava a palavra à doutora Fátima Rezende. Sim, senhora. Doutora Fátima. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou dar vou fazer um pouco a resenha do que se passa na ERC relativamente às cotas da música portuguesa. Como sabem, foi fixada em 2006 em 25% e em 2021 em 30%. Há 2 mecanismos de fiscalização, tendo em consideração que é a ERC que cabe a verificação. Um é o portal das rádios, em que os rádios fazem de forma direta e imediata e o pedido direto às rádios feito pela ERC. Há 328 serviços de rádio licenciados e destes 315 são locais e regionais. Dos 315, 64 são temáticos musicais. Apenas 130 a 140 enviam mensalmente os dados à ERC. Só os softwares pagos conseguem gerar ficheiros para envio para o portal das rádios, mas os dados têm que ser carregados manualmente. Outra dificuldade apontada é a classificação das músicas mais recentes chegar muito tarde aos operadores. O não envio não comporta sanção e a maioria das vezes é a ERC que tem que lembrar a necessidade do envio dos dados.
Não podemos esquecer que o legislador estabelece no artigo 47 da Lei da Rádio que o cálculo das percentagens é feito mensalmente, isto é, 24 horas vezes 30 dias, o que torna inviável ser a ERC a fazê-lo com os seus meios disponíveis. Por isso, fazia todo o sentido que a lei previsse o envio das percentagens de forma eletrónica para o portal das rádios. Quanto ao regime de exceção, a ERC fixou os géneros temáticos musicais suscetíveis de se enquadrarem no regime de exceção: hip-hop, rap, urbana, infantil, jazz, blues, dance e clássica. A identificação dos géneros insuficientemente produzidos em Portugal terá de estar de acordo com os dados recolhidos junto da Associação Fonográfica Portuguesa, embora não exista em Portugal uma entidade capaz de agregar o universo de dados relativos à música portuguesa. Muitas vezes a classificação é duvidosa e a ERC detectou no último envio 165 temas mal classificados. O projeto de regulamento de 2017 foi sujeito a consulta pública. No relatório identificam-se pontos que deveriam ser aprofundados. Na sequência da deliberação que aprovou o projeto de relatório da consulta pública, entendeu-se proceder à encomenda de um estudo que enumerasse os géneros musicais que faça sentido isolar, avaliar a possibilidade de criação de grupos de géneros e subgrupos para uma maior eficiência da classificação. O estudo foi encomendado, embora nunca tenha sido contratado, porque a falta de transferência de verbas inviabilizaram-no. Posteriormente tentámos recuperá-lo, mas os responsáveis já não estavam disponíveis e, tendo como única alternativa o INET, este nunca respondeu à nossa solicitação. No entanto, hoje verifica-se que a enumeração dos géneros já não está sedimentada, pelo que a ERC entende desnecessária a sua realização. Agora vou passar a palavra ao doutor. Muito obrigado. Relativamente às propostas de lei em concreto, eu julgo que, portanto, consistindo elas no aumento da cota mínima para uma determinada percentagem, que, pelos dados que temos disponíveis, é genericamente cumprida pelas rádios, não nos levanta qualquer tipo de objeção. Há, no entanto, uma situação que eu gostava de referir e que tem a ver com a questão das isenções. A questão das isenções, na nossa opinião, é fulcral nesta matéria das cotas, na medida em que o sistema de classificação parece-nos obsoleto. Se nós formos ver as isenções que são atualmente concedidas, elas referem-se a um género que não é um género, é uma mistura de géneros, é um conjunto de géneros, e que é tão amplo que não tem qualquer objeto específico. Eu refiro-me ao género, ao dito género hip-hop, rap e urbana, cuja representação atual na produção nacional já é mais do que evidente. Não é necessário um estudo para se perceber que a produção nacional... ou seja, o que é que eu quero dizer? A ERC está a preparar neste momento, e julgo que aprovaremos ainda esta semana, para além da proposta de lei de imprensa prometida, uma proposta de alteração à lei da rádio, em que se... fará, portanto, uma tentativa de alterar o regime de isenção, fazendo impender sobre os operadores, sobre os serviços de programas, o requerimento para essa isenção, e que esse requerimento seja fundamentado de acordo com a temática que efetivamente eles prosseguem. Eu devo dizer também que só em casos que inequivocamente mereçam essa isenção, isto quando digo inequivocamente, devo dizer que quando se trata de rádios cujo género seja de tal forma definido, não é, que seja razoável conceder essa isenção, é que deverá haver uma isenção do cumprimento. Eu vejo a listagem dos serviços de programas atualmente, portanto, isentos, e não me faz qualquer sentido que hip-hop, rap urbana ou dance hip-hop urbana, por exemplo, estejam sujeitas a uma isenção do cumprimento das cotas, porque, na verdade, o nosso mercado evoluiu e entretanto, portanto, estas classificações, além disso, são muito, genéricas e não dizem muito.
E, portanto, ou seja, para concluir, as isenções devem ser, na nossa perspectiva, concedidas caso a caso, mediante uma análise, portanto, circunstanciada do tipo de programação que é, portanto, emitida pelas rádios e em circunstâncias de absoluta inequivocidade relativamente à temática que cada uma dessas rádios prossegue. Se for uma rádio que se dedica, por exemplo, à música à avant-garde nova-iorquina, é evidente que não há produção nacional que permita o cumprimento da cota. O mesmo relativamente ao blues, por exemplo, ou ao flamenco, parece-me evidente, muito embora também não haja rádios que se dediquem com tanta especificidade a uma determinada temática e, portanto, isto era mesmo só para ilustrar a necessidade de sermos muito rigorosos e muito, enfim, blindar o sistema da isenção de forma a não defraudar os objetivos da lei. Obrigado. Muito obrigada aos seus conselheiros. As vossas intervenções acabaram por nos trazer novos inputs para o trabalho e o debate que se tem vindo a fazer. Queremos agradecer-vos isso. Eu passava então ao PST, ao deputado Alexandre Poço, que tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Conselho Regulador da ERC e peço desde já desculpa porque a seguir a fazer estas questões terei de me ausentar porque estou também à mesma hora na audição da Ministra da Habitação. Irei ter de lá também fazer uma intervenção, mas depois irei ver as vossas respostas no registro audiovisual. Sendo direto nas questões que o Grupo Parlamentar do PST tem para vos colocar, eu iria abordar a questão relativa ao parecer que o Conselho Regulador da ERC elaborou sobre o projeto de lei número 664 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que referem que o Conselho Regulador, e estou a citar, não levanta objeções em relação ao aumento da cota mínima de 25% para 30%, salientando, no entanto, que compete ao Governo a definição desse montante. E nós gostávamos de saber em que é que se baseiam para esta opinião, se faz sentido aumentar a cota mínima de 25% para 30%, sem que, como também aqui já foi um pouco abordado na vossa primeira intervenção, existam dados fiáveis relativamente à produção, à catalogação de música em Portugal, aos indicadores de consumo de música portuguesa no mercado discográfico nacional, que, como sabemos, até é um elemento que a lei da rádio define como essencial para estabelecer o valor das cotas. Uma segunda questão é se foi ponderado nas vossas reflexões e também no decurso do vosso trabalho o eventual aumento proposto, se pode ou não ter implicações adversas ao desejado, porque poderá também afetar, e aqui já foi dado um ou dois casos bastante interessantes, que se não pode este aumento proposto afetar a identidade, a estratégia e a originalidade da estratégia que cada rádio define. Por outro lado, gostaríamos também de fazer aqui uma questão relativa à avaliação do modelo atual, nomeadamente uma avaliação da vossa parte naquilo que diz respeito à verificação e fiscalização do cumprimento das cotas previstas na lei atual e se concordam com a opinião do Sr. Ministro da Cultura quando diz, e passo a citar, os mecanismos de verificação das cotas são pouco eficazes e não penalizam os incumpridores. Tinha também uma quarta questão naquilo que se diz respeito ao artigo 45 da Lei da Rádio, que estipula, e cito a lei, a cota não é aplicável aos serviços de programas temáticos musicais, cujo modelo específico de programação se baseia na difusão de géneros musicais insuficientemente produzidos em Portugal. Ora, ainda de acordo com o número 2 desse mesmo artigo, a competência para determinar os serviços de programas abrangidos por esta exceção pertence à ERC, devendo esta tornar públicos os critérios a seguir para efeitos da respectiva qualificação, de acordo com o regulamento número 495/2008 da ERC. E queríamos perceber em que moldes é que funciona este regime especial, porque é que o mesmo ainda não foi revisto, até porque também, e volto a citar, o Sr. Ministro da Cultura também já disse que não faz sentido que haja rádios obrigadas a cumprir as cotas e que outras que competem pelas mesmas audiências estejam isentas de cotas. As duas últimas questões do PSD prendem-se com o quadro sancionatório em vigor. E termino, Sra. Presidente, o quadro sancionatório em vigor, se acham que é adequado, que é apropriado, que é efetivo e, por último, se entendem que, perante este conjunto de competências e atribuições afetas ao regulador, se a ERC tem os meios necessários para cumprir toda esta missão relativamente à lei da rádio e à cota da música portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então a palavra agora ao PS, pela voz da deputada Mara Lagriminha. 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também cumprimentar os conselheiros aqui presentes, o Dr. João Pedro Figueiredo, a Dra. Fátima Rezende e o Dr. Francisco Azevedo e Silva. Agradecer a vossa presença aqui. Neste debate e processo de especialidade, naturalmente pareceu-nos evidente e relevante ouvir a ERC pelas especiais competências que a Lei da Rádio, mas também o Regulamento 495/2008, que aqui também já falamos, continua ainda em vigor, lhe atribuem. E, portanto, o Parlamento, mas também a ERC, tem aqui um trabalho legislativo conjunto e entendemos nós importante. Dito isto, temos presente que as cotas de música nascem com o objetivo de traduzir uma política pública, também já aqui falamos, que assegura, por um lado, ao Estado o dever constitucional de defender o uso e promover a difusão da língua portuguesa, mas também promover aquilo que é a democratização da cultura, onde o órgão de comunicação social também tem um especial papel, como traduz a nossa própria Constituição. E por isso esta medida, ao longo dos últimos 15 ou 16 anos, tem pretendido ser, de facto, uma medida regulatória de promoção da cultura, da língua portuguesa, com o respectivo ponto de equilíbrio que aqui o Dr. Francisco Azevedo e Silva falou na sua intervenção inicial e que nós, naturalmente, também concordamos. Dito isto, importa garantir que as responsabilidades sejam equilibradas, proporcionais e este debate seja feito de forma aprofundada, com dados atualizados e, naturalmente, a ERC tem nesta matéria um poder decisório sobre 2 áreas para nós essenciais, como seja a fiscalização e a determinação do regime de isenções, sobre a qual também focaram a vossa intervenção inicial. E por isso nós também nos queremos centrar nas questões nestas 2 áreas particularmente. Em relação ao regime de isenções, a Lei da Rádio cria condições de exceção ao cumprimento dos 25% da cota de música portuguesa para os serviços de programas temáticos musicais, cujo modelo específico de programação se baseia na difusão dos géneros musicais insuficientemente produzidos em Portugal, competindo à ERC a determinação dos serviços de programas abrangidos, bem como tornar públicos os critérios a seguir para os efeitos da respectiva qualificação. Para esta tomada de decisão, a ERC analisa os dados referentes à indústria discográfica do ano anterior, avalia se existe ou não produção musical suficiente. Também ouvimos aqui pela voz da doutora Fátima que desde 2007 que os géneros musicais isentos não sofreram alterações, por isso mantém-se em regime de isenção o hip-hop, rap urbana, infantil, jazz, blues, dance, clássica, entre outros. Em 2017, a ERC manifestou de facto o interesse em rever o regulamento, lançou uma consulta pública sobre o mesmo, mas em 2019, como bem aqui disse, a mesma ERC decide que é necessário relançar um estudo aprofundado para proceder à enumeração dos géneros musicais. E a verdade é que nós estamos em 2023, não é? Já algum período de tempo passou e não foi conhecida, de facto, nenhuma decisão sobre esta matéria e eu gostaria que, de facto, aprofundasse um pouco mais esta questão. Então, a minha primeira pergunta é mesmo essa: que informações atualizadas nos pode dar sobre este processo de auscultação? Isto é importante porque, sabendo que em 2021 existiam 27 programas temáticos que estavam isentos do cumprimento de cotas, e o Dr. Rui falou aqui da questão do hip-hop, rap urbano, que estão naturalmente a competir com programas musicais que têm o mesmo público-alvo, mas cumpriam a cota. E isso, naturalmente, como temos ouvido aqui algumas entidades, também causa alguma distorção naquilo que é o mercado. Percebendo que a reavaliação do regime de isenções foi iniciada há 7 anos após a implementação da lei, perguntar-vos se consideram importante garantir que seja fixado um limite temporal para avaliar o regime de isenções. Ainda relativamente à fiscalização, os vossos relatórios anuais já nos deram conta de que, de facto, a generalidade das rádios cumpre a cota de música. Sabemos que, sendo um sistema voluntário, também deixa de fora muitas rádios fora desse radar, também tivemos aqui essa indicação. A própria ARIC disse-nos que muitas rádios não colaboram com a ERC porque o sistema que foi implementado é incompatível tecnologicamente com os sistemas já utilizados pelas rádios para que houvesse sincronização de sistemas. Falamos aqui há pouco e ouvimos sobre a questão do próprio portal da rádio, queria ouvir-vos um pouco mais também sobre isso, para que houvesse de facto essa sincronização. O que dizem as rádios é que teria de haver um investimento demasiado avultado e, portanto, perguntar-vos se estão cientes de facto dessas dificuldades. Já estou a ultrapassar bastante o meu tempo, mas só mesmo para terminar, porque acho que é importante ficar claro, em relação ao processo de fiscalização exercido sobre as subcotas de música recente,
No vosso relatório assinalam que o apuramento é condicionado por fatores que interferem nas cotas, que podem resultar em dados finais nem sempre fidedignos, que contributos é que podem dar sobre esta matéria e ouvimos há pouco que está em curso também uma proposta de alteração à rede da rádio. Queria ouvir-vos também um pouco mais sobre isso, daquilo que eu percebi da sua intervenção. Posso ter confundido, mas está dentro da lógica dos contributos que nós também gostaríamos de ouvir da vossa parte, até para agilizar melhor estes procedimentos. Finalizando, só mesmo para agradecer uma vez mais a vossa presença e também agradecer o serviço público que naturalmente prestaram nos últimos anos, em nome do Grupo Parlamentar do PS, e desejar-vos também felicidades nas futuras funções que irão desempenhar no futuro. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Calveias, também para uma intervenção de 3 minutos, mas eu estou tolerante. Já percebemos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente de Exercício. Excelentíssimos senhores deputadas e deputados. Começo, obviamente, por cumprimentar os recentes membros eleitos do Conselho Regulador da ERC, que ainda recentemente foram aqui ouvidos, desejando um bom mandato e, sobretudo, isento e imparcial. O Grupo Parlamentar do Chega dá-vos as boas-vindas e agradece a vossa presença nesta comissão, passando sem mais demoras a formular as seguintes considerações e perguntas. Pese embora o facto das cotas terem como objetivo promover a diversidade cultural e a valorização da produção musical local e apoiar e incentivar os artistas e a indústria musical nacional, podem elas eventualmente limitar a liberdade de escolha dos ouvintes, prejudicar a qualidade da programação musical e criar uma obrigação artificial para as emissoras de rádio, constituindo uma interferência na sua autonomia editorial? Consideram, Vossas Excelências, que o estabelecimento de cotas possa afetar negativamente o mercado de publicidade e patrocínios, uma vez que a programação musical é um fator importante no processo de escolha de plataformas de rádio pelos anunciantes? A existência de cotas de difusão de música portuguesa na rádio poderá, em contraponto, garantir que a música portuguesa tenha espaço para ser ouvida e apreciada pelo público, o que pode ajudar a promover a diversidade cultural e a preservação da identidade musical portuguesa? Consideram Vossas Excelências com esta visão? Por outro lado, gostaria de saber se perfilham a ideia de que a implementação de cotas de difusão constitui uma oportunidade para artistas portugueses emergentes e estabelecidos terem acesso a um maior público, o que pode impulsionar as suas carreiras, incentivar a produção musical nacional e contribuir para o crescimento da indústria musical local? Continuando, partindo do pressuposto de que a música é uma expressão cultural fundamental e de que, ao difundir artistas portugueses, as cotas de difusão ajudam a preservar a língua portuguesa e o património musical do país, peço a Vossas Excelências que a existência de cotas pode constituir um contributo para a preservação da língua e património portugueses? Como é que, em vosso entender, poderiam ser definidas e regulamentadas as cotas de difusão de música portuguesa na rádio? Que critérios utilizados e adotados na futura regulação desta matéria? Como pensam que estas cotas podem afetar a liberdade editorial das estações de rádio? Existe o risco de que a implementação de cotas mínimas possa levar a uma saturação do mercado musical com produtos de menor qualidade apenas para cumprir cotas? Todas estas questões não significam que o Chega esteja contra a utilização de cotas para a música portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por fim, eu passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, também para 3 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los, agradecer também o conjunto de elementos. Há aqui alguns aspectos que eu também gostaria que pudessem ser um pouco mais pormenorizados e desenvolvidos, tendo em conta as responsabilidades que a lei atribui neste momento à ERC relativamente a estas matérias que estamos a discutir, sobre a cota da música portuguesa nas rádios. E uma primeira questão, porque este é aliás, consta inclusivamente de uma proposta de alteração na nossa iniciativa, que está neste momento em discussão na especialidade, e que se prende com as questões do regime de exceção, que tem gerado, de facto, diversas preocupações e motivações, porque os géneros musicais identificados
já há mais de uma década no quadro da exceção. Entretanto, aliás, até na própria intervenção há o reconhecimento que houve uma evolução e hoje a realidade é diferente. E a primeira questão que tinha a colocar é, tendo em conta que a ERC, nas palavras que aqui foram preferidas, reconhece que houve de facto esta evolução, porque é que não foram feitas alterações? Porque é que, ou se foram tomadas algumas, que diligências foram tomadas, tendo em conta esta evolução, para de facto fazer uma adequação, de certa forma, à realidade de hoje e não à realidade de há mais de uma década. Porque nós aquilo que identificamos é que o regime de exceção, aliás, e é por isso que apresentamos a proposta, não pode ser utilizado para procurar não ter de cumprir a cota da música portuguesa. E, portanto, esta parece-nos uma questão que é relevante. A outra questão que eu gostaria que também pudesse ser desenvolvida prende-se com o regulamento relativo ao regime de exceção, que teve em discussão pública, foi inclusivamente feito um relatório dessa mesma consulta pública, mas depois o procedimento não avançou, ficou parado. E, de facto, isto é incompreensível. Foi feita aqui feita a referência à realização do estudo relativamente à classificação, mas a verdade, estamos a falar de um processo que decorreu, creio, 2018, 2019, estamos em 2023, já lá vão 4 anos. E eu creio que permitam-me utilizar esta expressão, o fato de alguma inércia aqui, que cria de facto muitas apreensões, em particular agora referindo por parte dos artistas, por parte dos músicos, por parte dos autores, que são aqueles quem queremos naturalmente também apoiar e naturalmente com estas alterações legislativas permitir naturalmente o desenvolvimento também desta área no nosso país. Uma última questão, mesmo para terminar, Sr. Presidente, vou ser telegráfica, a propósito da fiscalização, porque este é um outro elemento que nós aqui nas audições já tivemos a oportunidade de ouvir diversas entidades e que há crítica relativamente à fiscalização e ao modelo de fiscalização. Foram colocados aqui alguns elementos, mas corrijam-me se estiver errada, daquilo que compreendi, a fiscalização que é feita resulta das informações que são prestadas, dos dados que são enviados para a própria ERC. O número de entidades que enviam é inferior ao universo total. Gera aqui, de facto, algumas preocupações, mas a questão é se os elementos em que a ERC se baseia são somente esses que são disponibilizados, neste caso pelas próprias rádios, ou se vai procurar outros elementos para poder fazer essa aferição. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, ouvidos os partidos aqui presentes, nós voltávamos a dar-vos a palavra para fazer as respostas e as considerações que considerarem importantes. Tem 12 minutos para o fazer. Não sei quem deve passar a palavra. Alguém tem? Sim? Dr. Francisco Silva? Não, Sim? passava Não? ao Dr. João Pedro Figueiredo, que então, tem acompanhado... Eu passo a palavra ao Dr. João Figueiredo. Muito obrigado. Obrigada. Eu tenho acompanhado nos últimos 2, 3 meses este processo. Tanto no departamento da supervisão, é o departamento da doutora Fátima, mas eu julgo poder responder com toda com toda a propriedade às perguntas que nos foram aqui colocadas. Até porque esta é uma matéria que me seduz particularmente, uma vez que eu trabalhei 20 anos no meio da rádio e por isso tenho um interesse especial, digamos assim, nestas temáticas.
Bom, relativamente às perguntas do Sr. Deputado do PSD, se os dados que nos chegam são fiáveis, são tão fiáveis quanto possível, uma vez que, como a Sra. Deputada do PCP já referiu, na verdade estes dados são aqueles que nos são comunicados pelos operadores e a ERC não verifica portanto, a veracidade desses factos, portanto, confia naquilo que os operadores nos remetem, fazendo uma revisão e, em alguns casos, detectando algumas inconformidades e, portanto, quando essas inconformidades são mais evidentes. De todo modo, dos dados que temos e que constam dos relatórios de regulação, há a percepção do cumprimento generalizado por parte das rádios das cotas de música portuguesa. Haverá 2 ou 3 casos de incumprimento dos dados que na verdade nos chegam. Perguntam-me também, o Sr. Deputado do PSD perguntou também se este aumento poderia, de alguma forma, paralisar, digamos, a atividade das rádios e comprometer a sua autonomia editorial. Pelos dados que nós temos, não, porque, na verdade, os dados que nos chegam assinalam que o cumprimento está muito acima da cota atual dos 25%, para além dos 30%, 35%, e, portanto, não parece que possa comprometer. A questão da penalização dos infratores. Na verdade, o sistema deveria ser revisto também a esse nível, uma vez que em determinados aspectos não há coimas para o incumprimento, em determinados aspectos. Noutros existirá, mas até o momento não foram, com o sistema em vigor, atenção, não foram detectadas necessidades de instaurar procedimentos de contraordenação relativamente ao incumprimento da cota mínima. Relativamente ao regulamento de 2008, porque é que o mesmo não foi revisto? Bom, este Conselho Regulador, em 2017, se não estou em erro, quando entrou em funções, ao pouco tempo depois, deu início, portanto, a um processo de revisão do regulamento que já foi aqui assinalado, fez-se uma consulta pública, em 2019 vieram os resultados, depois veio a pandemia também, e de acordo com algumas dos reparos que foram suscitados na consulta pública, entendeu-se que deveria haver aqui um maior rigor na aproximação à questão dos géneros e falou-se no tal estudo que seria necessário para fazer. Esse estudo não avançou porque não havia verbas para isso, pelo menos era isso que nos chegava, e esteve parado durante cerca de 2 anos, talvez. A páginas tantas, nós verificámos que a questão do estudo poderia não ser assim tão relevante para avançar com a revisão deste regime, uma vez que os géneros estão suficientemente definidos no mercado e que a questão do cumprimento deveria ser, ao invés de ser considerada através de uma isenção de um género demasiado amplo, como o que acontece atualmente, deveria ser contemplada através de uma verificação da insuficiência, inegável de um determinado género, muito específico, na produção, no sistema de produção, ou no cenário da produção fonográfica portuguesa. Eu digo fonográfica, mas, como sabem, atualmente há outras formas que não passam pela edição discográfica para se distribuir a música. E essa é outra dificuldade que nós temos atualmente, é que os dados das associações fonográficas podem não ser suficientes e era necessário encontrar um mecanismo que nos permitisse perceber como é que a música portuguesa é distribuída, que não apenas através da edição discográfica. Isto dito, a ERC, portanto, houve de facto um período de hesitação de 2 anos que teve a ver com a inexistência de verba, não tínhamos verbas suficientes para mandar fazer estudos, por um lado. E por outro, começámos a ver, mas que isto não seja um entrave para a revisão do sistema e, no final do ano passado, decidimos solicitar aos serviços que avançassem mesmo sem o tal estudo e que, de alguma forma,
portanto, confiassem nos géneros, na classificação que está a ser feita pelas associações do setor e que, inclusivamente, contaram com o input da ERC no seu início, já há uma década atrás. E, por isso, neste momento, o que me garantem os serviços é que até final de julho estará revisto este regulamento. Agora, isto na lógica do sistema atual, mas nós achamos que o sistema atual poderia ser melhorado e revisto através de uma revisão legislativa que balizasse melhor esta questão do cumprimento das cotas. Neste momento, quanto aos meios necessários para cumprir, a ERC tem algumas dificuldades, como é evidente, em pôr em prática sistemas de fiscalização que exigem muita, enfim, acuidade na reunião de dados que, enfim, se encontram muito dispersos e, portanto, teríamos também que encontrar aqui um sistema que garantisse maior fiabilidade. De todo modo, deixe-me dizer que a questão das isenções que foram aqui refletidas cingem-se a, sei lá, meia dúzia de rádios. Desculpem, há 2 grupos de rádios que beneficiam dessa isenção atualmente e depois mais, desculpem, 3 grupos de rádios e serão talvez, não chegam a 10% das rádios, dos serviços de programas de rádios atualmente existentes a beneficiar do regime de isenção. O que não quer dizer que não deva ser revisto, como é evidente, porque, como disse a senhora deputada e bem, portanto, esta amplitude de género a que se refere a isenção permite, enfim, permite criar distorções no mercado e haverá outras rádios que estão a produzir produtos semelhantes que não têm esta isenção. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do Chega, perguntando se o sistema de cotas não pode pôr em causa a autonomia editorial das rádios, eu julgo que não, pelo seguinte, porque não são impostas as músicas que devem ser passadas, como é evidente, não é? O que é imposto é a necessidade de portanto, de se passar música de expressão portuguesa ou composta por compositores portugueses ou até no limite por pessoas enfim, não portuguesas e que residam em Portugal e que produzam em Portugal. Portanto, esses critérios estão estabelecidos na lei. E, portanto, a autonomia editorial coloca-se em muito pequena medida a partir do momento em que existem objetivos de natureza, de política cultural, de defesa da produção portuguesa, como existe, aliás, no âmbito do cinema para a produção europeia, e, portanto, isso é corrente considerar-se, por razões culturais, portanto, a defesa da produção. E, na verdade, portanto, esse é um sistema que é necessário para conferir maior visibilidade aos produtos, à produção nacional e, portanto, preenche objetivos de promoção cultural evidentes. Relativamente à outra pergunta que me é colocada pelo Sr. Deputado do Chega, se o sistema de cotas não pode promover uma menor qualidade das produções, uma vez que existiria um incentivo à emissão de muita música. Isso é de facto um risco que se corre e que, enfim, pode ser avaliado, não tem a ver com a qualidade, basicamente, não é uma avaliação da qualidade daquilo que é produzido. E esse é um estudo que não foi feito ainda e que seria interessante também perceber até que ponto é que essa obrigação legal, não é, não nos atira para um sistema compulsório que favorece a quantidade e não a qualidade, não é? Relativamente às perguntas colocadas pela senhora deputada do Partido Socialista, relativamente às informações sobre o regulamento, eu já as prestei. Quanto à questão de saber se não seria adequado introduzir um limite temporal para as isenções, sim. Acho que o sistema de isenções deve ser avaliado regularmente e tendo em vista a dinâmica do mercado e, portanto, a situação existente, a cada passo existente.
Relativamente à comunicação e fiabilidade dos dados, a senhora deputada diz-me que as rádios manifestam dificuldades, uma vez que haveria que fazer um maior investimento, um grande investimento para os quais não estão habilitados. Eu aí não conheço a questão técnica, admito que sim. Relativamente à música recente, nós de facto temos alguma dificuldade pela falta de canalização de dados em tempo útil na classificação do que é e do que não é música recente, e estávamos precisamente a pensar na alteração da lei da rádio e impor uma obrigação de comunicação mais atualizada relativamente a este processo. As perguntas da senhora deputada do PCP, também já respondi à questão do regime de exceção, que na verdade não é... O regime de exceção não, deve ser revisto, na verdade, de acordo com aquilo que eu já disse, mas não me parece que seja no cenário atual. São, sei lá, talvez 20 e tal serviços de programas em 300, não é? Estes dados estão disponíveis, depois, se necessário, faremos chegar aos senhores deputados. Não parece que seja a preocupação mais premente. É, de facto, algo que tem que ser corrigido, mas não tem um significado sistémico demasiado evidente. Quer dizer, tem algum peso, mas não é assim tão... E deve ser corrigido. Aliás, nós, na proposta de alteração que entregaremos, fazemos também uma proposta de alteração a esta questão, de forma a que os géneros que permitem uma determinada isenção devam ser apreciados mediante requerimentos interessados. Portanto, o regime geral deveria ser a não exceção, não é? E se há algum interessado que pretende ver a temática da sua rádio excluída, tem que circunstanciadamente fazer uma explicação e tem que ser evidente que esse género não tem produção nacional. Não podemos entrar em classificações tão genéricas como a que atualmente temos, hip-hop, rap, urbana, dance. Quer dizer, isso não é assim. Tem que ser géneros muito afunilados e muito precisos. Portanto, as isenções devem ser feitas através de um regime muito excepcional mesmo. Relativamente à questão do procedimento não ter avançado depois de 2019, também já respondi. E relativamente à questão da fiscalização também, portanto, o modelo de fiscalização assenta em dados que são comunicados à ERC, na verdade, e eu julgo que não me fez mais perguntas e parece-me ter respondido a todas elas. Não, obrigado. Muito obrigada, Dr. João Pedro Figueiredo. Eu confesso que eu penso que o assinalou na sua primeira intervenção, que é a data em que estão a fazer estas alterações ao regulamento, porque isso, de alguma forma, isso interfere também com o nosso processo legislativo aqui. Há pouco dizia-me que seria no final de julho. Sim, foi o que nós falámos com a técnica neste momento está de férias. Sim. E quando regressar, a data que me deram foi essa. Ok, muito obrigada. E então nós queremos obviamente agradecer-vos os contributos que deram. Se considerarem que há algum dos documentos que nos possam interessar e que considerem que sejam úteis para o nosso trabalho, por favor, façam-nos chegar até nós, dos documentos que estiveram aqui a ler. E eu quero agradecer-vos mais uma vez, agora em nome da Comissão, também o serviço público que prestaram ao longo destes vossos tempos na ERC e, obviamente, saudar e congratular-vos e desejar-vos um bom futuro individual a cada um de vocês também. Muito obrigada. Sim. Sr. Presidente, eu também queria deixar uma palavra de grande apreço a esta Comissão, com quem sempre foi... muito produtiva as nossas presenças, ouvindo as questões que os senhores deputados colocaram, e de grande tolerância democrática, como faz parte desta Casa. Penso poder falar em meu nome e no nome dos meus colegas aqui presentes. Penso que deixámos uma ERC com mais competências, com mais recursos humanos e materiais e de maneira a poder responder melhor às grandes mudanças que se avizinham. Terminando com mais uma palavra de agradecimento. Muito obrigado a todos. Não sei se...
Muito obrigado. Se querem intervir, se têm alguma consideração a fazer, não. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu dava apenas 2 minutos para fazermos aqui a despedida e, entretanto, eu voltaria aqui à sala. Está bem? Com licença.